Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos então para a nossa última parte e agora falar um pouquinho sobre os principais problemas ambientais que ocorrem aí nesse ambiente que a gente está estudando em destaque neste módulo. Lembrando que a gente falou um pouquinho das características gerais, né, do ambiente aquático, e aí agora, depois nós falamos de alguns grupos de invertebrados, né, presentes em ambientes aquáticos, e agora a gente vai finalizar então falando aí dos problemas ambientais. Então, ao longo da zona costeira, né, daqui do Brasil, encontramos vários ecossistemas aquáticos, nós já vimos alguns exemplos. Entre eles, nós vamos destacar os manguezais e os apicuns, né? Além disso, nós vamos falar das praias e das dunas, tá? Então, vamos destacar aí esses quatro ambientes, né? Esses ecossistemas sofrem variações e alterações, né, diária, de forma natural, né? Mas também podem sofrer alguma alteração causada aí pelo ser humano. No caso dos manguezais, né, a gente tem que levar em consideração que eles tiveram uma redução da área total relacionada à ação antrópica, ou seja, por aterramento do manguezal aí para formar então áreas urbanas, industriais, portos, então regiões litorâneas utilizam esse recurso, né, para criar aí estruturas novas, né? Ou para o uso da aquicultura, que é o cultivo então de animais marinhos, como no caso das fazendas aí de camarão. Quando a gente falou lá dos apicuns, né? Nós falamos que aquela área está sendo utilizada ali para como fazenda de camarões, ou seja, para você cultivar, né, esses animaizinhos. Outra redução também está relacionada com a ação natural, que aí é pela substituição, né, de dunas ou águas oceânicas, né? O contrário também, né, acontece, né, e podem se formar áreas de manguezais. Então a gente tem que lembrar que os ventos modificam ali as areias, né, e formam dunas em lugares diferentes, né? As águas, às vezes, elas podem adentrar um pouquinho mais e depois voltar um pouquinho mais, então é toda uma dinâmica. Voltando ao caso dos apicuns, né, sofreram redução tanto pela ação do ser humano como pelas atividades naturais. E quando a gente fala das praias e das dunas, elas sofreram redução ligadas às atividades também naturais e pela ação humana, por exemplo, como a expansão de florestas de eucaliptos, a questão da silvicultura, né, lá na região, né, no Pampa. Então a gente tem toda essa questão aí de perda desses ambientes aí litorâneos, né? Uma das atividades humanas que mais cresceu nos últimos anos foi a aquicultura, principalmente na região ali dos manguezais, mais especificamente nos apicuns, onde foram instalados então muitos tanques de criação então de camarões, alguns falam fazendas, né, de camarões, o que já foi mencionado, né, o que nós já falamos anteriormente. Com relação à aquicultura junto à salicultura, que é a produção de sal no Nordeste, né, tudo isso vem aumentando aí nessa questão, nessa região aí litorânea. Agora, em relação aos ecossistemas aquáticos, né, diversas ações do ser humano podem gerar importantes impactos ambientais. E aí nós temos listados aqui, ó, alguns exemplos, né? O primeiro é o rompimento, ó, de barragens de mineração, como a barragem do Fundão, que é controlada lá pela mineradora brasileira São Marco, que está localizada lá no município de Mariana, em Minas Gerais. Este rompimento, ou aquele rompimento, ocorreu lá em 2015 e liberou no rio, próximo, Rio Doce, né, dejetos de minério de lama que percorreram aí mais de 700 quilômetros pelo curso do rio, né, comprometendo ali a vegetação das margens, os animais aquáticos e o próprio entorno. Aquela lama tóxica chegou ao mar, né, e pôde ser identificada no arquipélago de Ambrólios. Olha lá aqui, ó, essa lama tóxica que chegou, né, até o mar, né? Isso comprometeu aí muitas coisas. Depois a gente tem a drenagem de rios, né, que acaba inviabilizando a navegação e causando assoreamento aí dos leitos. E nós temos aqui o aterramento de manguezais para a construção de cidades, indústrias, portos e fazendas de agricultura, aquicultura, o que leva à estruturação desses ecossistemas, né? Ou seja, né, você vai ter ali fazendas de criação de camarão, né, para poder, né,
sustentar ali a região economicamente também. Então a gente tem um lado positivo e um lado negativo, né? Mas com relação ao ambiente natural, o ser humano acaba impactando aí, né? Aí nós temos aqui, ó, a chegada de espécies exóticas invasoras, como é o caso dos mexilhões, né, o mexilhão dourado, ou a do caracol azulado, né, que está se proliferando em recifes do litoral de Salvador, e essas espécies exóticas, né, invasoras, se estabelecem aí e causam desequilíbrio, né, nas comunidades nativas. Por quê? Porque elas não possuem predadores naturais. Elas competem com as espécies nativas e acabam ganhando, né? Aqui nós temos uma imagem do mexilhão dourado, tá? É uma espécie exótica invasora que se aloja em tubulações, causando imensos prejuízos, né? Aí nós temos a pesca predatória e superexploração de recursos costeiros, tá? Que comprometem a recuperação dos estoques, né, de peixes e o aumento da temperatura da água do mar, o que provoca então a expulsão ou a destruição dos pigmentos das algas, né, que vivem em relação à dependência com os corais, levando o que a gente chama de branqueamento desses animais e podendo levar à morte. Então, os recifes de corais existem porque aqueles organismos precisam de luz, um pouquinho de calor, né, porque aquela associação entre eles depende desses fatores para poderem ali sobreviver. Também temos o caso ali, ó, dos despejos, né, de poluentes em rios e oceanos de forma acidental ou proposital, né, o que vem causar a morte, né, da comunidade aquática, entre outros efeitos negativos. Nós temos o despejo indevido dos esgotos domésticos e industriais, tá? Quando a gente fala domésticos, a gente pode mencionar fezes, restos de alimentos, sabões, detergentes e organismos patogênicos. E quando a gente fala então de questões, e isso tudo, né, aqui relacionado aos esgotos domésticos, são causadores, né, podem causar doença, principalmente os organismos patógenos. E o esgoto industrial ali com poluentes tóxicos, como metais pesados e substâncias ricas em nitrogênio, que vão ajudar aí na poluição dessas águas superficiais. E o despejo de matéria orgânica na água e rápida proliferação de algas e outros micro-organismos, de forma então descontrolada, né? Causando então ali, né, o que a gente chama de eutrofização, levando a um desequilíbrio ecológico, né? Então aqui são exemplos. Aqui nós temos, ó, um branqueamento de um recife de coral, coisa que nós mencionamos devido ao aquecimento das águas nessa região, né, que torna então essa região inapropriada para ali o crescimento dos recifes, né, dos corais. Tudo bem? E aí a gente não pode esquecer também dos derramamentos de petróleo por emissários submarinos de esgotos e descarte de plástico e microplásticos. Olha a imagem aqui, ó, mancha de óleo em uma praia na Bahia, consequência do maior desastre ambiental no litoral do Brasil, que ocorreu em 2019, né? E aí, ó, cerca no Brasil, em termos de extensão de área afetada, cerca de 2.100 quilômetros da costa brasileira, né, ficaram afetados. E aí, quando a gente fala desse derramamento de petróleo e outras coisas, a gente tem que levar em consideração que isso causa poluição dos oceanos e prejudica as comunidades aquáticas e das pessoas que vivem ali, né, desses recursos, tá? Nós temos também ali o problema da bioacumulação e biomagnificação de substâncias não biodegradáveis. O que é isso, né? Significa que os organismos não conseguem decompor. Então, uma substância como um metal pesado, ao ser então ingerida aí por um organismo aquático, se acumula no seu corpo. Então, a gente chama de bioacumulação. Quando outro organismo se alimenta, né, do organismo contaminado, a substância passa a ser acumulada nele, e assim sucessivamente na cadeia alimentar, provocando agora o fenômeno da biomagnificação, tá? Os predadores de topo de cadeia alimentar, portanto, terão mais dessas substâncias acumuladas em seu corpo. Então é a mesma coisa aqui, ó. Nós temos o contaminante, que é absorvido pelo plâncton, o peixinho se alimenta, né, desse plâncton, aí o peixe maior se alimenta desse peixinho e a ave se alimenta disso aqui.
Só que esse acúmulo ele acontece como, né? Porque o peixe ele não come um plâncton, ele come vários, né? E aí então vários contaminados entram dentro dele. Esse peixe maior não come um peixinho, ele come mais de um peixinho. Então, se aqueles peixinhos estiverem acumulados, acumula nele, né? Então vai dobrando. E essas aves pescadoras, né? No caso aqui a águia pescadora, ela então vai ter ali um acúmulo, porque no decorrer da sua vida ela não come um peixinho, ela come vários peixes, né? Então tudo isso vai acumulando. Então a gente tem a bioacumulação, quando eu falo, né, especificamente num único indivíduo. Quando isso cai na cadeia alimentar e vai passando para os demais, a gente chama de biomagnificação. Tudo bem? E aí nós temos então aí ó, um texto falando sobre a grandeza dos microplásticos, né? Os microplásticos são fragmentos de plásticos com tamanho igual ou menor que 5 milímetros. Eles se originam da fragmentação de pedaços maiores de plásticos e de fibras. Os microplásticos têm sido cada vez mais encontrados em organismos aquáticos que realizam filtração, como certos peixes, moluscos e poliquetas. Além de poderem causar lesões fatais, né, nos intestinos e em outros órgãos desses animais, os microplásticos também podem trazer aderidos em sua superfície poluentes tóxicos, como metais pesados, agrotóxicos, corantes, dispersantes e protetores contra raios ultravioletas. Raios ultravioleta, coletados na água ou que foram usados aí na fabricação dos próprios plásticos. Esses poluentes podem se acumular, né, nos organismos e aparecer em grande quantidade em animais de topo de cadeia alimentar, ou seja, podem ocorrer o fenômeno da bioacumulação e da biomagnificação, aquilo que a gente acabou de falar no slide anterior, né? Recentemente, em vários locais do mundo, como nos Pirineus franceses, nas montanhas rochosas nos Estados Unidos e em partes do Ártico, foram encontrados microplásticos misturados na poeira, sendo a maioria deles menor que um terço da largura de um fio de cabelo humano. Em um estudo em 2020, pesquisadores brasileiros e holandeses discutiram o conhecimento atual sobre os efeitos da inalação desses microplásticos na saúde humana em áreas aí então urbanizadas. A maioria desses microplásticos tem origem de fibras minúsculas e em tintas spray, né, na forma de pequenas esferas de pigmentos coloridos. A identificação de microplásticos em ambiente terrestre é muito recente e os pesquisadores ainda estão estudando quais são os impactos ambientais causados por eles. Resumindo, o problema dos microplásticos, que a gente consegue perceber em maior quantidade no ambiente aquático, também está sendo percebido no ambiente terrestre, né? E por fim aí o tamanho, né? No ano passado, que foi o sexto ano de vocês, né? Vocês tiveram a oportunidade de estimar o volume de água virtual nos itens de uma cesta básica, né? E descobriu que o volume necessário para produzi-la equivale a aproximadamente o volume d'água de 2 reservatórios de um shopping center. Esse textozinho aqui, essa informação, vocês viram, se eu não me engano, lá no primeiro bimestre, tá? Ou um pouquinho longe no segundo bimestre do ano passado de vocês. Na dúvida, o canal tem todos os módulos do sexto ano, só voltar lá, né? Agora, olha lá. Você vai trabalhar a grandeza tamanho e vai perceber o quão menor pode ser um microplástico em relação ao limite da visão humana. Então, em geral, considera-se que a visão humana é incapaz de enxergar tamanhos menores do que o equivalente ao diâmetro de um fio de cabelo, que tem aí cerca de 100 micrômeros. Lembre-se que o símbolo de micrômero é esse símbolozinho aqui, ó. Então, 1 micrômero equivale a 0,000001 metro, né? Ou, né, ali, ó, a escala de 1 para 100 mil, né? Ou 1 milhão aqui. Agora, olha lá. Então, a gente tem isso aqui. Por hora, a gente não vai fazer cálculo. Eu só quero que vocês entendam que quando a gente fala nessa unidade de medida micrômero, significa que é uma unidade bem medida, é bem pequena, né? Nós não estamos falando de quilômetros, não estamos falando de metros, nem de centímetros, nós estamos falando de algo bem pequeno, tudo bem? Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!